8 de julho de 1741. Enfield, Connecticut. Um pregador discreto sobe ao púlpito e começa a ler um sermão com voz monótona, sem gestos dramáticos. Mas algo extraordinário acontece. Antes do sermão terminar, a multidão começa a gritar: "O que devo fazer para ser salvo? Estou indo para o inferno!" Pessoas caem de joelhos. O choro se torna tão intenso que o pregador precisa interromper a mensagem. Pastores descem do púlpito para orar individualmente com centenas de pessoas. Esse foi o sermão que mudou a história da América. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pregado por Jonathan Edwards, considerado por muitos como a mensagem mais poderosa já entregue em solo americano. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Por que um sermão pregado no século XVIII ainda é lido, estudado e citado até hoje? O que Edwards sabia sobre natureza humana, sobre Deus, sobre salvação, que nós precisamos urgentemente redescobrir? Vamos mergulhar nas lições profundas desse sermão histórico. Vou te mostrar 7 princípios que transformaram milhares de vidas no século XVIII e que podem transformar a sua hoje. Não é sobre religiosidade superficial. É sobre verdade que liberta. Fique até o final, porque a 7ª lição vai fazer você repensar completamente sua relação com Deus. E se você está buscando transformação real, esse vídeo é para você. Mas antes de entrarmos nas lições, você precisa entender o contexto. O homem por trás do sermão. Jonathan Edwards nasceu em 1703 em Connecticut. Filho de pastor, prodígio intelectual, entrou em Yale aos 13 anos. Mas Edwards não era apenas um acadêmico, ele tinha uma mente brilhante combinada com uma devoção espiritual profunda. Segundo o Britannica, Edwards é considerado o maior teólogo e filósofo do puritanismo americano, estimulador do reavivamento religioso conhecido como Grande Despertar. Em 1727, aos 24 anos, Edwards se tornou pastor da Igreja Congregacional de Northampton, Massachusetts, e foi ali que algo extraordinário começou a acontecer. O Grande Despertar. Entre 1730 e 1755, as 13 colônias americanas experimentaram o que historiadores chamam de Primeiro Grande Despertar, um movimento de avivamento espiritual sem precedentes na história americana. Segundo pesquisas históricas, esse movimento resultou em mais de 50 mil conversões em uma população de 1,2 milhão. Fundação de universidades como Princeton, Brown, Columbia e Dartmouth. Transformação social e política que preparou o terreno para a Revolução Americana. E Jonathan Edwards foi o catalisador desse movimento. Em 1734, ele pregou uma série de sermões sobre justificação pela fé somente, e mais de 300 pessoas em Northampton fizeram profissão de fé nos meses seguintes. O sermão mais famoso. Mas foi em 1741 que Edwards pregaria o sermão que definiria seu legado. Ele foi convidado para pregar em Enfield, Connecticut, uma cidade notoriamente resistente ao avivamento. Enquanto comunidades vizinhas experimentavam transformação espiritual profunda, Enfield permanecia fria, indiferente. Edwards escolheu um texto de Deuteronômio 32:35. Seu pé escorregará ao seu tempo determinado. Ele não gritou, não gesticulou, simplesmente leu seu manuscrito com voz monótona. Mas o conteúdo era tão poderoso, as verdades tão penetrantes, que segundo o reverendo Stephen Williams, que estava presente, houve grande gemido e choro por toda a casa. O que devo fazer para ser salvo? Oh, estou indo para o inferno! A pergunta é, o que esse sermão contém que causou esse impacto? Vamos descobrir agora as 7 lições transformadoras. Lição 1. A realidade da condição humana sem Deus. Primeira lição. Edwards não suavizou a verdade sobre a condição humana. Sua maldade torna você pesado como chumbo e tende para baixo com grande peso e pressão em direção ao inferno. E se Deus permitisse que você fosse solto, você afundaria imediatamente e desceria rapidamente no abismo sem fundo. Hoje vivemos numa cultura que nos diz: você é basicamente bom.
Você só precisa de autoconfiança. Você só precisa acreditar em si mesmo. Mas Edwards pregou a verdade radical que nossa geração precisa ouvir. Sem Deus, estamos perdidos. Não porque somos vítimas de circunstâncias, mas porque a natureza humana está profundamente corrompida pelo pecado. Pense comigo. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que mudaria, que pararia com aquele hábito destrutivo, que controlaria aquele temperamento, que seria mais paciente, mais amoroso, mais íntegro? E quantas vezes você falhou? Não porque não tentou, mas porque há algo dentro de você que te puxa para baixo. Edwards chamava isso de peso do pecado. Paulo disse: "Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Ele não estava sendo dramático, ele estava sendo honesto sobre a condição humana. Romanos 7, verso 24. A primeira lição é desconfortável, mas necessária. Precisamos reconhecer nossa necessidade desesperada de um Salvador. Não podemos nos salvar. Não podemos nos consertar sozinhos. E quanto mais cedo aceitarmos isso, mais cedo encontraremos a verdadeira liberdade. Mas a notícia não é apenas sobre nossa condição. É sobre quem está segurando você apesar dessa condição. E isso nos leva à segunda lição. Lição 2. A soberania absoluta de Deus. Segunda lição. Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Deus que te segura sobre o abismo do inferno, muito como se segura uma aranha ou algum inseto repugnante sobre o fogo, te abomina e está terrivelmente provocado. Sua ira contra você queima como fogo. Essa imagem choca nossa sensibilidade moderna, mas Edwards não estava sendo cruel, estava sendo bíblico. E há uma verdade profunda aqui que nossa geração perdeu completamente. A grandeza de Deus. Vivemos numa era onde reduzimos Deus a um assistente celestial, um copiloto, um gênio da lâmpada que existe para realizar nossos desejos. Mas o Deus das Escrituras é infinitamente maior, mais santo, mais poderoso do que imaginamos. Isaías 40:15 diz: "Eis que as nações são consideradas como gota de um balde, e como pó miúdo das balanças." Edwards entendia algo crucial. Quanto maior nossa visão de Deus, maior nosso entendimento da graça. Se Deus é apenas um amiguinho celestial, então sua graça é banal. Mas se Deus é o soberano criador do universo, santo e justo, então o fato de ele se importar conosco é absolutamente assombroso. Aplicação para hoje. Aqui está a aplicação prática. Quando você entende a soberania de Deus, duas coisas mudam. Primeiro, você para de viver com ansiedade paralisante. Por quê? Porque se Deus é soberano, nada acontece fora do seu controle. Suas dificuldades não são acidentais. Suas provações têm propósito. Segundo, você vive com temor reverente. Não medo paralisante, mas respeito profundo. Como se comportaria se soubesse que o Rei do Universo está constantemente observando você? C.S. Lewis disse: "Aslan não é um leão domado. Deus não é domesticável. Ele é imensamente bom, mas ele não é seguro no sentido de que podemos controlá-lo." Essa é a segunda lição. Deus é soberano, e nossa vida ganha significado quando alinhamos nossa vontade à dele. Lição 3. A fragilidade da vida humana. Terceira lição. A vida é mais frágil do que admitimos. Não é nada além da mão de Deus que te impede de cair no inferno a cada momento. Não é nada senão a sua mão que te impediu de ir para o inferno na noite passada, que te permitiu acordar novamente neste mundo após fechar os olhos para dormir. Vivemos como se fôssemos imortais. Planejamos décadas à frente, adiamos arrependimento, postergamos decisões espirituais importantes. Mas a verdade nua e crua é: cada batida do seu coração é um presente de Deus.
Cada respiração é sustentada por sua misericórdia. Pense nisso. Quantas pessoas acordaram normalmente hoje e não verão o amanhã? Quantas estão fazendo planos para os próximos 5 anos, mas não viverão os próximos 5 meses? Tiago 4,14 diz: Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Edwards não estava tentando assustar as pessoas gratuitamente. Ele estava confrontando a ilusão de controle. Nós pensamos que temos tempo, que podemos nos acertar com Deus mais tarde, que há sempre amanhã para arrependimento. Mas e se não houver? Aqui está a aplicação prática e urgente dessa terceira lição. Pare de adiar as decisões que você sabe que precisa tomar. Aquele relacionamento quebrado que você precisa consertar, faça hoje. Aquele perdão que você precisa oferecer, não espere. Aquela mudança de vida que o Espírito Santo está te convencendo a fazer, obedeça agora. Aquela reconciliação com Deus que você está adiando, o tempo é hoje. Eis que agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. Não porque Deus quer nos pressionar, mas porque Ele nos ama demais para deixar viver na ilusão de que temos todo o tempo do mundo. Mas aqui está algo que muitos perdem sobre esse sermão. Edwards não era apenas um pregador de fogo e enxofre. Havia algo mais profundo acontecendo. Lição 4. A paciência incompreensível de Deus. Quarta lição, e essa muitos perdem completamente, Edwards estava pregando sobre a paciência de Deus tanto quanto sua justiça. É maravilhoso que vocês não tenham ido para o inferno na noite passada. Há tão grande motivo para pensar que muitos que estão vivos agora nesta congregação estarão ali no inferno em pouco tempo. E não seria de admirar se alguns que agora se sentam aqui com saúde, calmos e seguros, estivessem ali antes de amanhã de manhã. Espere, leia isso de novo. Edwards não está dizendo, Deus não vê a hora de te jogar no inferno. Ele está dizendo, é maravilhoso que você ainda está aqui. A misericórdia diária. Toda vez que você acorda de manhã, é porque Deus, em sua misericórdia, decidiu te dar mais um dia. Não porque você merece, não porque você conquistou, mas porque Ele é paciente. 2 Pedro 3,9 diz, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Edwards entendia algo profundo. A razão pela qual Deus ainda não executou o julgamento não é porque Ele não é justo, é porque Ele é paciente. Ele está dando tempo para arrependimento. Nossa cultura tem essa ideia estranha, que porque Deus não julga imediatamente, Ele não vai julgar nunca, que porque há paciência, não há justiça. É como um adolescente que viola as regras da casa e pensa, bem, meus pais não me disciplinaram imediatamente, então eles devem ter esquecido. Não, eles estão te dando oportunidade de se corrigir. Cada dia de vida é uma expressão da longanimidade de Deus. Cada respiração é um convite ao arrependimento. Cada novo amanhecer é Deus dizendo, ainda há tempo, volte para mim. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Quantas vezes Deus já te poupou? Quantas vezes você deveria ter colhido consequências severas do seu pecado, mas Deus, em sua misericórdia, te protegeu? Quantos acidentes evitados? Quantas doenças que poderiam ter sido piores? Quantos relacionamentos que deveriam ter acabado, mas Deus preservou? Quantas segundas chances imerecidas? Essa é a quarta lição. Deus é incrivelmente paciente com você. Mas paciência não é permissividade. Use esse tempo sabiamente. Lição 5. A insuficiência dos esforços humanos. Quinta lição. Suas próprias obras nunca serão suficientes para te salvar.
A corrupção do coração do homem é imensurável e sem limites em sua fúria. Teus próprios esforços e cuidados para escapar do inferno não têm mais poder para te impedir de cair do que uma teia de aranha teria para deter uma pedra em queda. Essa talvez seja a verdade mais difícil de aceitar na era do "você consegue", do "basta acreditar em si mesmo", do "seja a melhor versão de você". O problema da autojustiça. Deixa eu te dizer algo que pode mudar sua vida. Deus não precisa de pessoas boas. Ele precisa de pessoas honestas sobre sua necessidade de graça. Imagine que você está se afogando no oceano, a 100 metros da praia. Você está lutando, dando braçadas, mas está cansado e sendo puxado pelas ondas. Alguém vem num barco para te resgatar e você diz: "Não, obrigado, eu consigo chegar sozinho". Isso é loucura, certo? Mas é exatamente o que fazemos espiritualmente. A epidemia de nosso tempo. Vivemos na era do "eu sou uma boa pessoa". Eu não mato, não roubo, ajudo os outros quando posso. E você sabe o que é isso? É uma forma sofisticada de negação. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isso não significa que obras não importam. Significa que obras não te salvam. Elas são a evidência da salvação, não a causa dela. Mas aqui está a coisa linda. Quando você aceita que não pode se salvar, você finalmente está livre para descansar na graça. É como aquele momento no afogamento onde você para de lutar e deixa o salva-vidas te segurar. O esforço nunca te salvaria. A rendição, sim. Edward sabia disso. E milhares foram libertos quando pararam de tentar ganhar o favor de Deus e simplesmente o receberam como um presente imerecido. Efésios 2, versos 8 e 9 diz: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie." Lição 6. A porta aberta da misericórdia. Sexta lição, e essa é crucial para entender o sermão completo. Edwards terminou o sermão com um apelo apaixonado à misericórdia de Deus. Citação de Edwards: "E agora você tem uma oportunidade extraordinária, um dia em que Cristo escancarou a porta da misericórdia e está chamando e clamando com voz alta aos pobres pecadores. Muitos estão vindo diariamente do leste, oeste, norte e sul. Muitos que muito recentemente estavam na mesma condição miserável em que você está, agora estão em um estado feliz, com seus corações cheios de amor por aquele que os amou e os lavou de seus pecados em seu próprio sangue." Aqui está o que muitos críticos desse sermão perdem completamente. Edwards não estava apenas pregando sobre julgamento, ele estava pregando sobre uma oportunidade. O equilíbrio perfeito. Veja, Edwards fez algo que pregadores modernos frequentemente falham em fazer. Ele equilibrou perfeitamente verdade e graça, justiça e misericórdia, santidade e amor. Ele não suavizou o pecado para fazer Deus parecer legal, mas também não pregou o julgamento sem oferecer esperança. E aqui está a parte mais linda. Segundo testemunhas históricas, quando Edwards fez esse apelo final, centenas de pessoas responderam, não porque foram manipuladas emocionalmente, mas porque finalmente entenderam a magnitude tanto de sua necessidade quanto da provisão de Deus. A urgência da oportunidade. Edwards disse algo profundo. Como é terrível ser deixado para trás em um dia como este, ver tantos outros festejando enquanto você está perecendo, ver tantos se regozijando e cantando de alegria do coração, enquanto você tem motivo para chorar de tristeza do coração. Em outras palavras, há um tempo quando a porta está aberta, e há um tempo quando ela pode fechar. Então, aqui está a aplicação da sexta lição. A porta está aberta agora. Não importa o que você fez, não importa quão longe você foi, não importa quanto tempo você resistiu, não importa quão indigno você se sente. Cristo está chamando. A misericórdia está disponível. A graça está sendo oferecida. João 6, verso 37 diz: "Todo aquele que o Pai me dar virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." Mas, e aqui está a questão urgente,
Por quanto tempo essa oportunidade permanecerá? Edwards não sabia. Você não sabe. Eu não sei. Lição 7. O chamado à resposta imediata. E chegamos à 7ª e última lição, a mais importante de todas. Conhecimento sem resposta é condenação multiplicada. Veja, você pode assistir esse vídeo inteiro, concordar com cada ponto e ainda assim sair exatamente como entrou. E se você fizer isso, estará em pior situação do que antes. Porque agora você sabe. Você foi confrontado com a verdade. E com conhecimento vem responsabilidade. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Edwards terminou seu sermão com essa exortação urgente: que todos que estão fora de Cristo agora despertem e fujam da ira vindoura. Não amanhã, não depois que você consertar algumas coisas, não quando você se sentir digno. Agora. O que aconteceu em Enfield? Sabe o que foi extraordinário em Enfield naquele 8 de julho de 1741? Não foi a eloquência de Edwards. Ele não era eloquente. Não foram os efeitos especiais. Não havia nenhum. Foi que pessoas responderam. Elas não apenas ouviram. Elas não apenas concordaram. Elas agiram. O reverendo Stephen Williams registrou: antes do sermão terminar, houve grande gemido e choro por toda a casa, de modo que o ministro foi obrigado a parar. Eles não esperaram, não disseram, vou pensar sobre isso. A convicção foi tão profunda, o entendimento tão claro, que a resposta foi imediata. Todo o impacto deste sermão foi algo extraordinário, mas deixa-te falar de legado esquecido e as aplicações revolucionárias para os dias de hoje. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte dos 5% que realmente se importam com conteúdo profundo. E como recompensa, vou compartilhar algo que pouquíssimas pessoas sabem sobre Jonathan Edwards e como este sermão moldou não apenas a espiritualidade americana, mas a própria cultura ocidental. Parte 1. O que os historiadores não contam. A maioria das pessoas conhece Edwards apenas como o pregador do fogo do inferno, mas isso é uma caricatura grotesca de quem ele realmente era. Edwards foi um dos intelectuais mais brilhantes de sua época. Ele escreveu tratados filosóficos que influenciaram pensadores até hoje. Sua obra Freedom of the Will é considerada uma das mais sofisticadas defesas filosóficas de calvinismo já escrita. Mas aqui está o que é fascinante. Segundo biógrafos como George Marsden, Edwards dedicava 13 horas por dia ao estudo. Ele acordava às 4 da manhã, estudava até 5 da tarde, com pequenas pausas apenas para refeições. George Marsden, em sua biografia premiada pela Universidade de Yale, revela que Edwards mantinha um diário onde registrava suas resoluções espirituais. Aos 19 anos, ele escreveu 70 resoluções, incluindo: resolvido, nunca fazer nada que eu não faria se fosse a última hora da minha vida. Veja, o homem que pregou sobre pecadores nas mãos de Deus não era um fanático descontrolado. Era um homem que vivia sobre o peso de suas próprias palavras. Parte 2. O impacto cultural que ninguém menciona. Agora, isso aqui vai explodir sua mente. O grande despertar, catalisado por Edwards, não apenas mudou a religião americana, mudou a política americana. Historiadores como Thomas Kidd argumentam que o grande despertar criou as condições intelectuais e sociais para a Revolução Americana. Como? Primeiro, o grande despertar democratizou a autoridade espiritual. As pessoas aprenderam que podiam ter uma experiência direta com Deus sem intermediários. Isso preparou o terreno para questionar autoridades políticas também. Segundo, o avivamento criou redes de comunicação entre as colônias. Pregadores viajavam de Massachusetts a Geórgia. Isso construiu uma identidade americana antes mesmo da Revolução. Terceiro, a ênfase na conversão pessoal e responsabilidade individual moldaram os valores de liberdade individual que se tornaram centrais à identidade americana. O próprio Benjamin Franklin, que era deísta e cético, ficou tão impressionado com Edwards que publicou seus sermões em sua gráfica. Franklin escreveu em sua autobiografia sobre ouvir George Whitefield,
colega de Edwards no Grande Despertar, e como aquilo o impactou. Parte 3. 3 aplicações revolucionárias para o século XXI. Mas deixa eu te mostrar como as ideias de Edwards são absurdamente relevantes para 2026. Aplicação número 1. Antídoto contra a cultura do cancelamento. Vivemos na era do cancelamento. Um erro do passado pode destruir sua reputação para sempre. Não há redenção, não há segunda chance. Edwards pregou exatamente o oposto. Não importa o quão profundo você caiu, a graça de Deus é mais profunda. Não importa o quão manchado seu passado, o sangue de Cristo limpa completamente. Em uma cultura que diz, você é irredimivelmente definido por seus piores momentos, Edwards diz, você pode ser completamente redefinido pela graça de Deus. Isso é revolucionário. Aplicação número 2. Resposta à crise de significado moderna. Estudos recentes mostram que depressão e ansiedade atingiram níveis recordes, especialmente entre jovens. Por quê? Porque vivemos numa geração sem propósito transcendente. Edwards entendia algo que nossa cultura esqueceu. Seres humanos precisam de algo maior que eles mesmos, precisam de absolutos, precisam de eternidade. Quando você vive apenas para o agora, para o próximo like, o próximo relacionamento, a próxima conquista, você está construindo sua vida sobre areia. Edwards chamava as pessoas a construírem sobre a rocha da eternidade. Edwards disse, você não é apenas uma gota no oceano do tempo, você é uma alma eterna que existirá para sempre em algum lugar. A questão não é se você viverá eternamente, mas onde. Aplicação número 3. Correção para o Evangelho Light. Muitas igrejas modernas pregam o que eu chamo de evangelho de autoajuda. Deus quer te fazer feliz, Deus quer te dar seus sonhos, venha a Jesus e sua vida será perfeita. Edwards pregava algo radicalmente diferente. Venha a Jesus não porque Ele vai resolver seus problemas, mas porque você precisa dele, porque sem Ele você está perdido, porque Ele é a própria realidade final do universo. Veja a diferença. Um cria cristãos consumidores que abandonam a fé quando as coisas ficam difíceis. O outro cria cristãos que permanecem firmes, porque sua fé não está baseada em circunstâncias, mas em verdade eterna. Parte 4. O desafio final que mudará sua vida. Deixa eu terminar com um desafio que Edwards daria se estivesse vivo hoje. Viva como se cada dia fosse o último, mas planeje como se vivesse 1000 anos. Essa é a tensão que Edwards mantinha perfeitamente, urgência e planejamento de longo prazo. Viva hoje com intensidade máxima, mas invista em coisas que durarão eternamente. Hoje, faça isso. 1. A pergunta da eternidade. Todo dia antes de dormir, pergunte, se eu morresse hoje, estaria pronto? Se a resposta for não, corrija hoje o que precisa ser corrigido. 2. O investimento eterno. Dedique pelo menos 30 minutos por dia a algo que terá valor na eternidade. Oração, leitura bíblica, servir alguém, compartilhar sua fé, fortalecer relacionamentos. Não apenas consumir, investir. 3. A rendição diária. Cada manhã, antes de checar seu celular, ore. Deus, este dia é seu. Use-me como quiser. Que cada palavra, pensamento e ação glorifiquem você. E viva assim. Jonathan Edwards morreu aos 54 anos em 1758, de uma vacina contra a varíola que deu errado. Nos seus últimos momentos, ele disse para sua esposa Sarah, confie em Deus e você não precisará ter medo. Ele viveu o que pregou até o último suspiro. E aqui está meu desafio final para você. 283 anos depois daquele sermão em Enfield, você tem a mesma escolha que aquelas pessoas tiveram. Você pode ouvir, concordar intelectualmente e continuar exatamente como antes. Ou você pode permitir que essas verdades transformem radicalmente como você vive cada dia restante de sua vida. Se esse conteúdo bônus agregou valor, deixe um comentário com a palavra transformado. Quero saber que você realmente absorveu isso. E uma última coisa, Edwards tinha um lema que guiava sua vida, tirado de 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa,
Fazei tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Esse é o segredo. Sempre foi, sempre será. Entre pela porta estreita. E agora chegou o seu momento. Esse não é mais um vídeo sobre a história, não é mais análise teológica. É seu momento de decisão. Pergunta 1. Onde você está com Deus agora, neste exato momento? Não onde você estava, não onde você gostaria de estar. Onde você está? Pergunta 2. O que está te impedindo de se render completamente a Cristo agora? Orgulho? Medo? Pecado favorito? Controle? Seja honesto. Pergunta 3. Se você morresse hoje, você está 100% certo do seu destino eterno? Não 90%, não eu acho. Certo. Se você chegou até aqui e sente o Espírito Santo convencendo você, não endureça seu coração. Faça isso agora. Pause esse vídeo se precisar, vá para um lugar quieto e ore esta oração com total sinceridade. Pai nosso, eu aceito que sou pecador e mereço o condenado à morte eterna. Eu sei que eu não posso me salvar sozinho, mas creio que Jesus morreu em minhas mãos para pagar meus pecados e ressuscitou para me dar vida eterna. Pai, perdoa-me por todos os meus pecados e limpa-me de toda a minha injustiça. Entra no meu coração e me torna um novo ser, e me cobre com a justiça de Cristo Jesus. Amém. Deus, eu reconheço que sou pecador e não posso me salvar. Eu abandono meus esforços de me justificar. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu me arrependo dos meus pecados e me rendo completamente a Ti. Seja meu Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns! Você acaba de fazer a decisão mais importante de toda a sua existência. Então, o que aprendemos com pecadores nas mãos de um Deus irado? 1. Precisamos reconhecer nossa real condição sem Deus. 2. Deus é absolutamente soberano e santo. 3. A vida é frágil e não temos garantia de amanhã. 4. A paciência de Deus é incompreensível. 5. Nossos esforços nunca serão suficientes. 6. A porta da misericórdia está aberta agora. 7. Conhecimento exige resposta. Esse sermão mudou a história porque confrontou pessoas com verdades eternas que não podiam ser ignoradas. E 283 anos depois, essas mesmas verdades continuam transformando vidas. A diferença entre aqueles que foram transformados em Enfield e aqueles que saíram da mesma forma não foi a mensagem, foi a resposta. Então, meu desafio final para você: não seja apenas um ouvinte ou espectador, seja um fazedor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Reexamine sua vida à luz dessas 7 lições. Se você tomou a decisão de seguir a Cristo, conte para alguém. Busque uma comunidade de fé onde você possa crescer. Comece a ler a Bíblia diariamente. Sugiro começar pelo Evangelho de João. Antes de você ir, deixa eu fazer 3 perguntas que quero que você responda nos comentários. Qual das 7 lições impactou você mais profundamente e por quê? Que mudança específica você vai fazer em sua vida esta semana por causa desse vídeo? Se você orou a oração de entrega a Cristo, comente "Eu decidi" abaixo. Quero orar por você e te dar as boas-vindas à família de Deus. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o instrumento que Deus usa para mudar uma vida eternamente. Curta se esse conteúdo foi valioso. Compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se e ative o sininho para mais conteúdo profundo e transformador. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus continue operando em sua vida. Graça e paz.